As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. O Brasil, no começo do século XXI, estava mudado. Era um país que pulsava. Através de programas públicos federais, milhares de estudantes de baixa renda entraram nas universidades. E foi o filme de uma mulher que colocou nas telas esse momento. Talvez. Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. Isso aqui é pior que ainda. Não vem com essas conversas difíceis, negócio de Índia, não. Que tu é metida, isso que tu é. Isso tudo é muito escroto, isso sim. Oh, palavrão. Que eu não gosto de palavrão. Tu é que se acha? Tu se acha melhor que todo mundo. Tu é superior a todo mundo. Não me acho melhor não, Vá. Só não me acho pior, entendeu? Diferente. Tu ainda vai conseguir fazer eu perder esse emprego. Ah, foda-se. Ô, palavrão, vai lavar essa boca com sabão. Me respeita que eu sou sua mãe. Ah, não é minha mãe, não é nada. Sandra que me criou. Não tem nada a ver com isso. Vai chamar. Sandra lhe criou com o dinheiro que eu mandava todo mês pra ela, pra pagar sua escola, pagar seu dentista. Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de junto de tu. E eu aqui, ó, só trabalhando, ralando. Tá me ouvindo? Foi meu primeiro projeto de longa. Antes do Durval Discos, o projeto era esse projeto sobre essa empregada que chamaria A Porta da Cozinha no começo. Só que eu me achava não madura ainda para pegar esse tema e fui deixando. Mas aí, em 2013, já estava com dinheiro e tal, e a gente começou a pré-produção do Que Horas. E que foi um filme que eu dei muito meu sangue, assim, no roteiro, porque eu já tinha passado por vários laboratórios, eu não estava feliz com a história. O Brasil mudou muito, né, nesse período, de quando eu comecei, que foi 95, para quando eu terminei, que foi 2013, era realmente outro país. Né? Então, a vontade de me atualizar no que dizer e, ao mesmo tempo, querer reverter o discurso, querer tirar a personagem da filha da empregada de um lugar de vítima. Então, eu me degladiei, assim, com esse roteiro de uma forma muito violenta, assim. Porque eu estava já com a Regina Casé, com dinheiro, eu ia filmar e eu não estava feliz com o roteiro. E até que um pouco meses antes veio essa ideia de que a filha da Val viria para prestar FAO. Porque antes ela vinha, mas ela não tinha objetivo. Então ela ia ficando, sofrendo, entendeu? A cidade ia destruindo ela. Ela ia virando suco. E aí quando veio a ideia, ela veio prestar FAO, aí quase que o roteiro fez assim, pum. Tipo, em uma semana ele tava pronto, assim. Esqueci da Bárbara. Da Bárbara, não tô nem conseguindo falar com a senhora, tô nervosa que eu tô. O que foi? Ave Maria, Jéssica telefonou. A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? Quantos? A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? 68 pontos. 68? Jéssica passou no vestibular. Jéssica Caramba. passou. 68? Olha, eu tô tão nervosa. Nossa, parabéns, Val. Agradecida. Parabéns, Val. Ave Maria. 68? Eu não tô acreditando até agora. Nem eu também não tô acreditando. Incrível, né? Então, Impressionante. Muito bom, 68, muito bom. 68 ela falou. Ô, Val, mas aqui não fica muito animada, porque foi a primeira fase. Eu sei, sim, senhora. Vai ter outra prova, a segunda fase é muito mais difícil. Não acredito, né? Eu tô sabendo. Então, Mas é que ela falou que fez 68 pontos, que 68 pontos é... Ó, não, é muito bom, 68. mas tem que passar na outra fase, entendeu? Não adianta, se não passar na outra fase também. Mas se Deus quiser ajudar, ela vai passar na outra fase. Claro, vai sim. Não é? E Fabinho também para o ano. Vai passar. Não é, Fabinho? Fica assim, não, minha coisa rica.
Bom, bola pra frente, Fabinho. Parabéns. Agradecida. 68. A Jéssica acabou virando símbolo dessa geração, né? Que, através da educação, tem um presente, um futuro completamente transformado e muito rápido, né? Essa personagem simboliza realmente o poder de uma geração que incomodou as velhas oligarquias, né? Mas você sabe que a gente fez depois, no núcleo, a gente começou a fazer a pesquisa do documentário Jéssicas. E aí, de fato, o que se comprova nessa pesquisa é que a Jéssica, na verdade, é uma inclusão, eu pensava social, principalmente, mas ela é principalmente uma inclusão de raça. Esse novo tecido é um tecido que inclui o negro em espaços de poder, né, a partir da educação. O quarto longa-metragem de Ana Mui Laerte fez quase 500 mil de espectadores no Brasil. Rodou o mundo em importantes festivais como Berlim e Sundance, onde Regina Casé e Camila Márdila ganharam o prêmio de melhor atriz. Que Horas Ela Volta? Além de ser um grande filme, tem o mérito de contar para o público que as estruturas sociais começaram a se mover. No audiovisual brasileiro, essas mudanças também aconteceram. O que a gente reconhece, que uma galera chama de levante do cinema negro, que acontece no Brasil a partir de 2014, eu acho que tiveram ações que começaram em um espaço de tempo muito próximos que acabam culminando nessa realidade. Acho que primeiro você tem no Rio de Janeiro o Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, que começa em 2007, em um período que as pessoas negras assim, não eram reconhecidas e não se reconheciam como cineastas. Então acho que o Encontro de Cinema ele cumpre um papel que é de dizer cada moleque, cada menina que estava nessas oficinas de sensibilização, que estava em contato com uma câmera digital, que o que estava fazendo era cinema. Essa coisa do desmistificar a ideia de que só pode ser cineasta aquele que passou pelas cadeiras das universidades e alguma coisa. Acho que o Encontro de Cinema ele cumpre esse papel de um jeito assim louvável. Há vários anos, oficinas e programas de formação audiovisual são realizados por instituições públicas ou privadas. Estas foram responsáveis pela formação audiovisual de milhares de jovens. E, paralelo a isso, a gente estava vivendo em um país com políticas educacionais, com foco nas universidades, no ensino superior, com ações afirmativas. E aí, quando você chega em 2014, o que a gente tem é uma juventude empoderada. Em contrapartida, você também tinha uma política pública educacional para as universidades privadas, o ProUni. Então, culmina de você também ter aí um exército gigante de pretos e pretas que acessaram esses cursos nas universidades privadas via ProUni. E quando tudo isso se encontra, não dá para a gente chamar de outra coisa que não exército. No processo de amadurecimento do roteiro, mais uma vez a gente estava vivendo um contexto em que estava bem famosa a discussão sobre a solidão da mulher negra e me incomodava muito as conversas muito rasas sobre a solidão da mulher negra, porque solidão para mim sempre se mostrou um tema muito
mais amplo, mais complexo, tipo, mais difícil do que você simplesmente recortar ali a solidão matrimonial e acabar imputando se uma pessoa é só ou não por conta disso. E aí eu queria falar sobre solidão de uma outra perspectiva. Primeiro, reconhecer o cinema como ato político é entender que toda existência é política. É contestar a ideia de que todo e qualquer filme que seja feito, independente de quem esteja propondo, ele acaba sendo um filme político porque ele está defendendo uma visão de mundo. E aquele momento foi um momento bem peculiar, 2015, porque você tinha uma geração de cineastas um pouco florescendo, no sentido, né, dando realmente as caras. A Juliana Vicente já tinha feito, né, o Cores e Botas, a Renata Martins já tinha feito Aquém das Nuvens, a Viviane Ferreira já tinha feito o Dia de Jerusa. E aí teve o fenômeno Cabela com a Yasmin Tainá. Fenômeno porque não só por conta, né, do filme, né, da peculiaridade, do ineditismo do filme, seja no formato, seja, enfim, né, em todo o processo, como ela monta o filme, processo de criação do filme. Mas também porque inaugura uma outra dinâmica do cinema negro com as mídias sociais, porque o Cabela ele foi um filme gestado, esperado, ansiado. E quando ele foi lançado foi uma loucura, porque ele foi lançado no Odeon, os ingressos esgotados previamente, nos 2 dias, ao ponto do Grupo Severiano Ribeiro oferecer mais um final de semana. Então, eu fazia na época essa curadoria por um cinema negro no feminino e a gente foi para Cabo Verde. Eu, Yasmin Tainá, a Aline Lorena, a Larissa Fulana de Tal e a Tamires Vieira. Fazendo, tipo, mesa redondas, workshops, mostrando. Foi super bacana. E nesse exato momento acontecia no Rio a Semana dos Realizadores. A Yasmin não tinha sido selecionada, o Cabela não tinha sido selecionado, mas ela foi convidada para participar de uma mesa, que era uma dinâmica muito própria desses maiores festivais do Brasil, que não selecionavam os filmes, mas chamavam você para cumprir a tabela da diversidade para participar do debate. Geralmente para falar, não do seu filme, obviamente, porque ele não está na mostra, mas para falar que como é ser mulher negra no audiovisual. Eu digo assim porque é meio exaustivo, né? Porque você só pode falar disso. E aí a Yasmin mandou uma carta. Ela não foi, mas mandou uma carta, falando exatamente dessa relação, de que o filme não tinha sido escolhido, como é que é, dessa discrepância, né? Dos processos de curadoria, que você não seleciona os filmes, mas chama as pessoas para os debates. Existe aí uma indisposição dos espaços do festival de lidar com a subjetividade negra, sobretudo quando essa subjetividade ela é abordada por corpos negros, que é deliberada, que é posicionamento político. Sim. E aí, ou os festivais entendem, sim, o quão nocivo esse posicionamento é para o audiovisual como um todo, saca? Ou a gente vai precisar seguir criando outros espaços e sufocando a existência desses até que eles morram. E aí, em 2016, teve a Amaranta César, que é professora na UFRB, de cinema, que é cineasta, e que é também a criadora, né, dos festivais mais bacanas que esse país já teve, que é o Cachoeira Doc. Montam uma vivência em curadoria com mulheres. Foi a primeira vez que, de uma forma mais sistemática, eu acho que inclusive na história
do país mesmo, teve uma conversa mais séria sobre curadoria, né? Esse lugar, né, de despertar a discussão da curadoria, eu acho que é importante também a gente frisar que foi protagonizado por mulheres. No início de 2019, Janaína, junto com Tessa Borman e Peter Van Hoof, realizou uma mostra que levou 28 filmes para Roterdã, uma das maiores mostras de cinema brasileiro no exterior realizada nos últimos anos. A força do movimento das cineastas negras está promovendo um tsunami junto aos espaços tradicionais de exibição de filmes. Estão cobrando seus posicionamentos em relação à grande novidade. As subjetividades, até pouco tempo silenciadas, estão se fazendo ouvir. A busca por raízes é importante para qualquer cultura. Foi por isso que aconteceu um encontro muito importante para o nosso audiovisual. Aí tô em casa, me liga uma senhora chamada Edileuza, que é professora e pesquisadora lá da UNB, querendo que eu fosse a Brasília para receber uma homenagem. Não sei, mas para que eu vou a Brasília homenagem? Ela disse, porque você é a primeira cineasta afrodescendente. E essa é conversa, ela disse, não é não. Então, de 3 anos para cá, eu viajei o Brasil inteiro falando sobre a questão da cor e também exibindo filme e discutindo palestrando com o pessoal que estuda cinema, entende? Para não desistir. Porque eu sou um ser improvável e eu consegui, entendeu? Eu cheguei. Foi difícil? Foi, claro que foi. E eu tinha uma incumbência muito maior, que era a minha grande obra, que eram meus 2 filhos. Eu precisava educá-los, botar na universidade, enfim. Mas eu não abri mão dos meus sonhos, né? Adélia Sampaio havia feito um filme de longa-metragem que foi lançado comercialmente em 1984. O filme Amor Maldito se baseou na história real de uma mulher acusada injustamente de matar a outra a quem amava. Seu lançamento foi recusado pela Embrafilme por causa de seu tema. O documento de censura indicava cenas de lesbianismo. Até a pesquisa de Edileuza, nem mesmo os cineastas negros tinham notícias dela. Eu tenho enorme respeito pela Adélia e ela tirou um peso enorme das minhas costas, saber que ela existia. Num evento em Nova York, em dezembro de 2001, o Joelzito Araújo, que lançou o primeiro filme dele, A Negação do Brasil, e O Gurufim da Mangueira. Aí fomos num painel, Cinema Negro no Brasil. Tá ele lá, sentado lá na mesa, presidindo o debate, mediando. E ele falou, eu sou o 7º homem negro a fazer cinema no Brasil. E agora temos a nossa primeira mulher negra cineasta. E eu olhei, juro pra você, que eu olhei pra saber quem era essa nega. E era eu, entendeu? Samba do zongo e do caixão. Da capoeira, do maculelê, do reggae e do afoxé, da folia de reis, do maracatu, da rumba e do funk também, porra! No meu tempo, Gurufim era outra coisa, e não essa barulheira aí. Pô, esse barulho, com essa barulheira não dá pra tocar. O Gurufim do seu marido está uma beleza. Obrigada, madrinha. A senhora me deixa até sem graça. Aconteceu tudo tão rápido. Ainda bem que tinha gente pra ajudar. Eu enterrei 3 maridos. Isso é assim mesmo. Essa bateção de lata está um horror. Era assim que ele ia querer que fosse.
Então é assim que deve ser. Então isso me deu, assim, eu estava chutando uma porta histórica de um movimento que eu fiz sem saber, mas com muita consciência, porque o tempo todo a questão da autoimagem, da autorrepresentação, ela sempre foi uma coisa assim, sempre no meu trabalho. O que mais me emociona nesse episódio é que ele evidencia a necessidade legítima de encontrar a história das cineastas e dos cineastas negros e o seu papel na produção brasileira. O cineasta Joelzito Araújo tem uma dedicação muito importante nesse processo. Então, acho que hoje o cinema no mundo assim, recebe um checkmate dos cinemas identitários, que é ou se reavalie ou deixe de existir. Porque a única coisa que garante que o cinema racista, machista, misógino siga existindo do jeito que existe é o poderio econômico. E aí o cinema identitário está disputando esse poderio econômico. Outras mulheres conseguiram fazer filmes graças às suas lutas, seu trabalho e aos editais afirmativos. Entre elas, Júlia Catarina, ganhadora do Prêmio Helena Inês de 2018 no Festival de Tiradentes, por seu trabalho como atriz e roteirista. Júlia é a primeira cineasta trans a ter um filme lançado no circuito comercial no Brasil. O nome do filme? Tea for Two. Lançado em 2019, foi contemplado pelo edital de curtas afirmativos da SP Cine em 2017. Entra. Licença. Fica à vontade, menina. Obrigada. Eu vou tentar ligar pro chaveiro, ver se pego ele aberto ainda agora. Posso usar o seu banheiro? Claro, naquela porta ali. Eu nunca me reconheci no cinema que eu assistia. Eu tinha momentos assim que eu dizia: nossa, eu preciso encontrar esse corpo trans, né? Essa imagem trans. E o mais próximo disso que eu achava era homens cis ou mulheres cis interpretando pessoas trans, né? E eu ficava pensando: nossa, eu queria muito ver um filme com uma mulher trans, que ela fosse uma dona de casa, que ela fosse uma médica, uma professora, que não tivesse dentro desse padrão estético que a sociedade impõe, né? Oi, amor. Eu falei que eu voltava? Pensei que você não fosse voltar, Isabel. Temos companhia. Trouxe um vinho. Tudo bem? Tudo bom. Sou Isabela. Eu moro no 7. Eu tenho 42 anos, então, no país que as mulheres trans e travestis têm uma expectativa de vida de 35 anos, eu me sinto uma mulher trans privilegiada por conta disso. Mas a gente sabe que é o país que mais mata travestis e mulheres trans no mundo. Então eu sempre tenho uma sensação de que eu tenho que correr contra o tempo, porque eu quero fazer filmes, eu quero contar as minhas histórias e eu quero que eu não seja, sabe? Eu não quero morrer sem que eu tenha feito essas coisas. Ele falou pra mim, veio falar pra mim que você tá de romancezinho com aquela lá. Imagina que absurdo. E daí? E se eu tiver de romancezinho? O que tem?
Que diabo de pensamento é esse? Todas as histórias de amor que eu não vivi, eu quero podê-las contar nos filmes, compensar isso de alguma maneira. Porque a afetividade da mulher trans é muito difícil. Os homens não olham para nós como mulheres comuns, né? Nós somos objetificadas, sexualizadas. Então, o corpo trans ele existe só para esse lugar de sexo, de uso descartável, sabe? E isso sempre me machucou muito, assim. E é isso, eu espero que eu consiga criar uma história tão impactante quanto Bonequinho de Luxo, quanto Uma Linda Mulher, todos esses filmes Ghost, etc. Mas com protagonismo trans, com mulheres trans. A década de 2010 testemunhou uma virada no audiovisual nacional. As mulheres ocuparam seu espaço na indústria. Várias cineastas estão construindo uma cinematografia com conteúdos inéditos. Das cineastas indígenas filmando suas aldeias, às diretoras comandando grandes produções, todas estão construindo um novo audiovisual.